E você não desanimou com tantos anos buscando e não acontecendo? Chegou um tempo em que eu pensei, isso não é para mim. É, É os eu acho que escolhidos. exatamente. Chegou um tempo em que eu pensei, isso é só para quem Deus escolheu. Eu uma vez jejuei 7 dias para orar por uma paralítica, né? E aí no sétimo dia eu fui lá e disse, "E agora?" E eu peguei na mão dela, a mulher não levantou. Aquilo foi uma frustração muito grande para mim, né? Porque eu pensava que eu precisava passar muito tempo em oração e jejum para acontecer um milagre. Até depois de um tempo eu entender que não era exatamente assim. Não que não seja importante a oração em jejum, que muitas pessoas podem alcançar e alcançam, né? Como Télio Borne alcançou, como Davi Miranda, missionário Ezequiel Pires. Eu estive várias vezes com ele. Ele ficou lá no Monte da Luz 5 dias. O irmão conhece Monte da Luz? Não, mas já ouvi Em falar. Não. Itapecerica da É, Serra, já ouvi né? falar. Lá no Menonitas, ele ficou 5 dias lá, né? Então ele recebeu, mas ele recebeu dentro de um ambiente que já existia milagres, que era o ambiente do Davi Miranda, né? Então era uma coisa que já acontecia lá, né? E eu me perguntava muito, buscava muito, e eu não via assim milagres. Como eu disse, às vezes uma cura acontecia, mas era algo muito raro, acontecia uma vez a cada 5 anos, e não era nada assim, vamos se dizer, poderia-se dizer que era um milagre. Às vezes era até um caso de libertação, né? Às vezes era um espírito, um demônio, porque eu trabalhava muito na área de libertação. E depois de muito tempo orando, eu lembro que um irmão falou assim para mim, pastor, nós podíamos convidar um pregador de cura, né, para vir aqui na igreja, fazer um trabalho de cura. Eu olhei para ele e falei assim, por que não podemos, nós não podemos fazer esse trabalho? Por que a gente não pode ser esse pregador de cura? E ele olhou para mim assim, não falou nada, mas deu para entender, né? Porque nós não temos esse dom. E não tá acontecendo Não nada. está acontecendo nada, vamos chamar alguém. É. E eu ficava muito frustrado com isso, né? E eu perguntava para Deus, Deus, mas por que não pode ser eu? Por que o Senhor dá para os outros e não dá para mim também? É, eles são mais santos? Até que eu comecei a entender que não tinha nada a ver com isso, né? Eu lembro até da passagem quando Pedro e João na Porta Formosa e levantou o paralítico, eles disseram: por que estão admirados? Como se fosse por nossa virtude ou santidade que fizeste andar este homem. Mas o Deus de Abraão que ressuscitou a Jesus. Então não tem nada a ver com a nossa virtude ou santidade, tem a ver com a graça, tem a ver com o favor de Deus, com os propósitos dele. Mas o irmão me perguntou aí como tudo aconteceu. Então eu ia em trabalhos de milagres. Ah, vamos ter aqui conferências de milagres. E eu ia nas conferências de milagres, mas eu não via milagres. E o que mais me doía dentro de mim é por que a conferência se chama milagres se não tem milagres? E por que as pessoas saem contando que teve milagres, que se eu estava lá e não vi milagres? E por quê? Por Pessoas quê? falam que aconteceu um milagre se acontecer. Você vê que, pastor, que tem igrejas que tem até o nome, né? Templo dos Milagres, Igreja dos Milagres, e não tem milagres. Então eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, deve ter alguma coisa errada no meu cristianismo, na minha forma de crer. Embora eu seguia as coisas tudo na regra, eu seguia as coisas tudo na ponta do lápis, na doutrina da igreja, servia da maneira que a igreja ensinava, tudo, mas eu senti esse vazio, eu senti que tem alguma coisa Mas será errada. que entrava igual nós falando do batismo, né? Teve uns podcasts atrás que nós número 22 nós falamos sobre oração em línguas, que alguns acham que não recebeu. Eu encontrei um irmão que há 20 anos, ou era 30 anos, buscando o batismo com o Espírito Santo, e ele acha, eu acho que tem alguma coisa errada, falta de santidade, né? E ele pensando, não, é Exato. que eu tenho que pesquisar alguma coisa, e ele naquele negócio da cabeça, alguma coisa errada, e não tem nada, assim, ninguém é perfeito, né? Mas não é isso, né? É E- quando você falou a graça, né? Exatamente, porque o que acontece é unção é diferente de dom. Né? Quando a gente ora, eu lembro que um pastor falava assim para mim. Eu via muitas manifestações assim de poder, principalmente como eu disse, né, nessa área de libertação. Quando eu ia pregar nas igrejas, eu orava e jejuava muito, né? Era difícil eu não ir numa conferência se eu não fosse de jejum. Mas você ia E no próprio culto, hoje entregava antes, ou já estava em jejum quando ia, né, no culto? depende da igreja que eu ia. Tinha igrejas que eu tinha essa liberdade de estar de jejum porque o pastor também jejuava, né? Mas tinha igrejas que não, tinha que jejuar antes, porque chegava lá as pessoas estavam preparadas com almoço, aquela Ah, coisa, sim. né? Então o que acontece? Eu vi assim poder de Deus descer na igreja, né?
E eu lembro que tinha até um irmão, uma vez a gente foi num culto e caiu tanto poder de Deus na igreja e manifestou demônio, enfim, as pessoas choravam, era batizado com o Espírito Santo. E tinha um irmão que tinha aparelhos no ouvido, né? Aparelho auditivo. E eu disse pra ele: "Você vai ser curado. Um dia eu vou orar por você e você vai ser curado através de mim", eu falei pra ele. Porque eu pensava: um dia eu vou orar por um surdo, um dia eu vou arrancar os aparelhos do ouvido de uma pessoa, um dia isso vai acontecer. Infelizmente, esse irmão morreu, ele faleceu. Mas por que você não fez naquele dia? Pois é, e eu não ia manifestar, eu não tinha, Não tinha, eu né? sabia que não ia acontecer, eu orava, na verdade eu cheguei a orar, né? Eu orei por ele, ele foi lá no altar, eu orei, não aconteceu na verdade, né? Não tinha o dom, então eu tinha unção, mas não tinha o dom, né? Essa aqui é uma diferença, né? Às vezes você tem unção, quando você ora, você jejua. Tinha um pastor grande amigo meu, ele sempre falava assim para mim: quando você ora, Deus te dá unção. Ele sempre dizia isso para mim: quando você ora, Deus te dá unção. De fato, a unção vinha, o poder de Deus se manifestava, mas eu não tinha o dom, né, para manifestar as curas. Eu não tinha a unção de cura sobre mim, né? Tinha o dom para ministrar outras coisas, né? Então eu ficava muito pensativo acerca disso. E aí aconteceu que depois que eu me mudei, eu estive nesse ministério por mais ou menos 18 anos, pastorei mais ou menos uns 15 anos, contando com uma evangelista, que eu também fui evangelista e pastoreando a igreja. E aconteceu que eu voltei para minha cidade, cidade de Mauá. O senhor já havia falado comigo, né, que eu ia voltar para cá, mas ele tinha falado comigo muitos anos antes de eu me mudar. Eu estive numa igreja, e veio um pastor de Belém do Pará, mas ainda estava em Itapecerica da Serra. E esse pastor veio de Belém do Pará, era uma Assembleia de Deus, a igreja estava muito lotada. Eu estava na porta da igreja. E esse pastor de Belém do Pará, ele desceu do altar e ele pegou na minha mão e me levou até o altar. Ele disse assim: Deus mandou eu te pegar lá no altar, lá na porta e trazer aqui no altar. Porque ele disse que tem um recado para o Ronaldo. Ele nunca me viu. Belém do Pará, nunca tinha visto esse camarada. Eu visitei essa igreja, eu não frequentava, só visitei essa igreja. Alguém me convidou, eu fui. E ele me pegou na mão e disse assim: Deus tem um recado para o Ronaldo. E ele olhou pro meu filho estava do lado de mim, ele disse: qual é o nome do seu pai? Ele disse: é Ronaldo. Ele disse: como é que eu sei? E ele falou assim para mim, tudo que eu tinha passado, as lutas, os problemas, passou toda a situação, e ele disse: mas Deus fala assim, que vai pegar você para ele, e vai andar com você, e ele vai te levantar, e você vai ver coisas que nunca aconteceu no seu ministério acontecer. E eu recebi aquela palavra, não sabia o que ia acontecer. Dali para lá, eu comecei a receber profecias, que Deus ia me usar na cura. Sinceramente, pastor, eu não acreditei. Depois de tanta busca, Depois de tanta busca, pedindo tantos anos, querendo, jejuando. jejuando, vendo milagres, para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo ver alguém largar uma muleta, aquilo para mim era tudo, né? Jejuando, pagando preço, porque, como o senhor estava dizendo aí, eu achava que era falta de mais oração e mais jejum, então estava quase morrendo já, de tanto orar e jejuar. Eu tô jejuando pouco, eu orando pouco. Às vezes minha esposa ficava preocupada, né? Porque eu ficava muito tempo sem comer, né? 15 dias é muito tempo. Se Então, você chega a fazer de 15, 7, né? então minha esposa às vezes passava a noite inteira em claro orando, às vezes ia para a igreja, ficava lá, né, buscando. Eu queria mais, Jesus, eu queria tudo que o céu tinha para mim. Eu sabia que Deus tinha mais coisas para mim. Eu estava reivindicando, eu queria, né? E aí foi que depois de tanto tempo recebi profecias acerca de milagres, de curas. E eu não estava muito crente, eu pensava: não, isso aí deve ser uma revelação da carne, deve ser emoção do irmão. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu comecei a duvidar. Mas foi o que aconteceu. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração
forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.